João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-los, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo de número 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu em vocês. Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua Palavra, e que toda a honra e toda a glória seja para Ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós falamos muito sobre a Trindade, falamos muito sobre Deus no Antigo Testamento, falamos muito sobre Jesus no Novo Testamento, e tudo isso é bom, mas que nós precisamos entender que quem abriu todas as igrejas foi o mover do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus que realizou toda a obra missionária. Jesus esteve por 3 anos, aproximadamente, exercendo seu ministério, aonde o principal ministério de Jesus foi ensinar aos seus discípulos, formando assim os seus apóstolos, fazendo com que eles dessem início a uma obra missionária, movido pela atuação do Espírito Santo de Deus, abrindo assim todas as igrejas na face da terra. Queridos irmãos, é importante que nós tenhamos o conhecimento de que o Espírito Santo, ele atuava de uma forma no Antigo Testamento, e o Espírito Santo, ele atua de uma forma diferente no Novo Testamento, não na prática, mas na forma de como se exerce o seu poder e a sua manifestação. No Antigo Testamento, apenas homens aos quais Deus designava tarefas específicas eram cheios pelo poder do Espírito Santo para desempenhar o papel o qual Deus colocou sobre a vida de cada um deles. Trago como exemplo, e temos vários exemplos, mas trago como exemplo um bem conhecido, que é o rei Saul, que a Bíblia fala que Deus colocou o Espírito Santo sobre o rei. Só que nós vamos ver que quando Davi foi ungido rei, a Bíblia vai dizer que o Espírito que habitava em Saul não habita mais. O Espírito foi habitar em quem agora? Em Davi. O trabalho específico de Deus naquele caso era encher o rei de Israel com o seu Espírito Santo para que ele pudesse governar o povo através do mover de Deus na vida dele. Quando Saul deixou de exercer este ministério que Deus colocou sobre a vida dele, automaticamente ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Claro que se nós fôssemos nos aprofundar mais, qual foi o motivo, o que levou a que isso acontecesse, nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para trazer essa explicação. Mas observe, meus irmãos, qual foi o pedido de Eliseu a Elias. Quem lembra? Eu quero ter o teu espírito, da tua unção, dobrado. O entendimento que ele tinha era esse, que o Espírito Santo de Deus é quem operava na vida do profeta. Ele fala: eu quero esse poder que você tem, agora eu quero em dobro. Sabe o pedido daquele jovem. Então o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele usava pessoas específicas para trabalhos específicos, para fazer algo determinado por Deus. Temos vários exemplos de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, por algum momento, por algum tempo, por algum período, e depois o Espírito Santo de Deus não habitava mais naquela pessoa, porque a obra que Deus queria realizar já havia sido realizada através daquela
Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que em Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Ele, todos nós agora somos morada de Deus, todos nós agora temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Se nós vamos ainda para o Antigo Testamento, nós vamos ter o entendimento de que o templo era a morada de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina que o templo de Deus agora somos nós. Não é mais esse espaço físico ao qual nós estamos, não é mais o espaço físico ao qual os nossos irmãos se reúnem por toda a face da terra. Nós somos o templo de Deus. Nós somos moradas de Deus aqui na terra. A reforma protestante vai chamar isso de sacerdócio universal do crente, ou sacerdócio universal do servo. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Agora que todos nós temos Deus em nossa vida, nós não precisamos mais que ninguém interceda por nós. Nós não precisamos mais confessar os nossos pecados para homem algum, como era no Antigo Testamento. Nós não precisamos mais sacrificar para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora nós mesmos temos livre acesso a Deus através do Espírito Santo que em nós habita. Atos capítulo de número 2 é a descida do Espírito Santo. E ali nós vamos ver que Jesus ele vai dizer assim, eu estou indo, mas vocês vão ficar aí. Só que eu não vou vos deixar órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. E nós vamos ver que a partir dali, aonde os discípulos iam, o Espírito Santo ia com eles alcançando vidas. A obra missionária, o que nós chamamos de pregar o Evangelho, o que nós chamamos de convencer outras pessoas, nada disso é feito sozinho. Tudo isso é feito com o auxílio do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E essa é exatamente, irmãos, a nova realidade em que o homem passou a viver agora em Cristo Jesus. Somos santuários de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Agora, como nós fazemos para receber esse Espírito Santo? Muitos se perguntam. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, vai dizer assim: e Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro está nos ensinando que para nós recebermos o Espírito Santo da parte do nosso Jesus, primeiro precisamos nos arrepender. Nos arrepender do quê? Dos nossos erros, dos nossos pecados. Segundo, o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós precisamos nos converter o nosso coração a Jesus. Então não basta só se arrepender, porque eu posso me arrepender, eu posso saber que o que eu fiz foi errado, eu posso pedir perdão, mas amanhã eu posso fazer a mesma coisa, e depois de amanhã eu posso fazer de novo, e assim eu posso viver esse ciclo pecaminoso na minha vida. Então o apóstolo Pedro ele vai dizer assim: vocês precisam se converter a Cristo, deixar de fazer o que vocês estão fazendo. E em terceiro ele vai dizer: e seja batizado. O que é o batismo? É a confissão pública do nosso arrependimento. É quando nós estamos dizendo para todo mundo: eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou um convertido, eis-me aqui, eu sou de Jesus. Isso é ser batizado. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós transformamos Atos 2,38 em um método e achamos que tem que ser daquele jeito e engessamos aquilo ali. E muitas vezes nós precisamos entender que nem sempre é assim que funciona. E a igreja precisa
estar sempre em observação. Porque veja bem, meus irmãos, pregamos a aceitação, mas a grande pergunta é: houve conversão? Realmente se converteu? Passamos por uma semana de evangelismo aqui no nosso bairro. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas aceitaram? Houve aceitação? Houve conversão? Mas nós temos que entender uma coisa: a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, a semente foi lançada e Jesus foi apresentado para as pessoas. Essa é a nossa parte, essa é a parte da igreja: pregar, apresentar Jesus, falar de Jesus. Se vai haver aceitação, muitas vezes não nos cabe. Se vai haver conversão, depende de cada um. O importante é que a semente foi lançada. O interessante, irmãos, é que as pessoas hoje aceitam tudo. Mas, biblicamente, tem algumas formas da gente saber se alguém é convertido de verdade ou não. E a igreja ela tem que ter esse conhecimento. A igreja ela tem que ter essa percepção de a quem ela vai dar o microfone, de a quem ela vai ouvir uma mensagem, de a quem ela vai ouvir uma música, de a quem ela vai colocar nos seus púlpitos para que a palavra seja pregada. João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 21, ele vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor, mas por que revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viveremos, nós viremos a ele, e faremos morada nele. Então observe que Jesus está falando que ele se revelará aos seus. E Jesus também está falando que aqueles que são convertidos guardam a palavra do Senhor. Não temos outra opção, irmãos. Precisamos guardar a palavra. Precisamos seguir a palavra. Se a pessoa vai se converter ou não, vai depender dela. Mas a pessoa convertida, ela ouve a palavra, ela conhece a palavra e ela leva a sua vida segundo a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 vai dizer assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, tendo nele também acreditado, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então todos aqueles que ouviram a palavra, todos aqueles que acreditaram na palavra, todos aqueles que seguem na palavra do evangelho da salvação, recebem o Espírito Santo e são selados por ele. Então a pessoa está na igreja, volta e meia cai possessa. Essa pessoa é convertida? Não. Porque a palavra fala que o crente ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, eu não dou espaço para que nenhum outro ser tome conta da minha vida, se apodere de mim, porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual é a função do Espírito Santo de Deus? Vamos lá. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um texto muito conhecido por todos nós. Irmãos, é o Espírito Santo quem nos constrange. É o Espírito Santo quem constrange as pessoas acerca do que é certo e do que é errado. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem orienta. É o Espírito Santo quem dá a direção. Pastor, eu não sei o que fazer.
Pastor, eu estou sem direção, pastor, eu estou sem rumo. Irmãos, irmãs, dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido ao Espírito Santo. Se coloque em oração e deixa Deus falar. Recebeu uma orientação, vê se é de Deus ou se não é. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo falar, a entender o que não é de Deus e o que é de Deus. E esse é o outro princípio da reforma protestante: ter a palavra de Deus e somente a palavra de Deus como regra de fé e prática. É interessante que quando o apóstolo Paulo vai dar a opinião dele, o apóstolo Paulo fala, irmãos. Isso eu não falo através do Espírito, isso é a minha opinião. Falo como homem. E aí ele dá a opinião dele. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos as nossas opiniões, nós temos as nossas ideias, mas nós precisamos saber o que Deus quer para as nossas vidas. Fazemos as coisas sem orar, fazemos as coisas sem a direção de Deus, e depois vamos perguntar a Deus por que deu errado. Precisamos ter a direção de Deus. O crente, ele é direcionado por Deus. O crente, ele precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, existe no dia de hoje uma ideia cultural, que é a ideia da liberdade, mas nós precisamos levar em consideração o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, tem coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Tem coisas que é um exercício diário. Todos os dias a gente vai aprendendo. Todos os dias a gente vai fazendo. Vamos fazer exercícios com as coisas de Deus. E nós não temos, irmãos, ou pelo menos inicialmente, por exemplo, um novo convertido que está conhecendo a palavra agora, ou nós mesmos coletivamente, nós não temos a capacidade de entendermos tudo isso individualmente, de aprender muita coisa sozinho. Daí que nós precisamos da igreja, daí que nós precisamos de alguém para nos ensinar, e principalmente, daí que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, para nos direcionar, para nos fazer entender, para nos ajudar a entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Estamos vivendo, irmãos, algo conhecido chamado como pós-modernismo, onde tudo é relativo. E eu não quero aqui ir ao exagero, mas nós temos visto muitas pessoas inventando um evangelho que não existe. A gente tem visto muitas discussões que não vai chegar a lugar nenhum, de assuntos complicados que não implicam na salvação. Se eu vou estar aqui quando a grande tribulação chegar ou não, se eu vou ser arrebatado antes ou não, se um crente pode fazer tatuagem ou não, se um crente pode usar brinco ou não. E a gente vai nessas discussões que são discussões que não têm fim. E os jovens hoje em dia abrem a Bíblia e falam assim: me mostre na Bíblia que eu quero ver. Mas o que nós temos que levar em consideração é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outro momento o apóstolo Paulo vai nos dizer, vai nos ensinar, que se nós fazemos alguma coisa que constrange o meu irmão, que envergonhe o meu irmão, que incomode o meu irmão, que eu deixe de fazer por amor ao Evangelho. Então, com essa ideia do apóstolo Paulo, eu começo a eliminar um monte de dúvidas e de coisas, se pode ou se não pode fazer, se eu devo ou se não devo fazer. Se eu vim ao púlpito da igreja de camiseta pregar para os irmãos que escandalizam os irmãos, o que eu devo fazer? Não pregar mais de camiseta.
Não é verdade? A Bíblia nos ensina assim, irmãos. Nós não estamos inventando nada. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tem coisas que uma pessoa que não é da igreja faz que um crente não pode fazer. Tem coisas que um crente faz que um líder não pode fazer, porque tem uma cobrança maior em cima dele. Então a igreja ela pode até tolerar um membro fazer, mas o líder da igreja não vai tolerar. É assim ou não é? E tem coisas que um líder faz que a igreja pode tolerar, mas que ela não vai tolerar se o pastor fizer. É assim ou não é? A quem muito é dado, muito é cobrado. E tem coisas que não convêm. É lícito, pode, mas a discussão do apóstolo Paulo não é essa, se pode ou se não pode. A discussão do apóstolo Paulo é: não convém a vocês fazerem. E aí a gente já elimina um monte de coisa. O interessante é que a gente vê nos dias de hoje, irmãos, que tem igreja para tudo. Concordam? Tem igreja para tudo, para todos os gostos. Para cada um fazer o que quiser. Todos os dias inventa uma moda nova dentro das igrejas. Então, se um determinado irmão ele não está satisfeito na igreja que ele está congregando, porque ele quer fazer alguma coisa que não é de costume da igreja, não é de cultura da igreja, não é dos usos e costumes da igreja, digamos assim, ele pode muito bem fazer aquilo que ele quer fazer lá onde ele viu. Pastor, não dá mais para mim, eu não concordo, eu vou congregar onde eu posso fazer o que eu quero. Isso pode ser feito, irmãos? Pode. Somos livres. Mas os irmãos já perceberam que normalmente essas pessoas elas querem trazer o que elas viram lá para dentro da igreja? E as confusões começam aí? É sempre assim. Parece que é coisa do inimigo. Ele não vai para lá, não. Ele quer trazer de lá para cá. É lícito? Pode até ser. Convém? Quase sempre não. Quase sempre não convém. Mas vamos lá. Já tem outras coisas que a gente não deveria nem trazer à discussão. Que a Bíblia é muito clara. A Bíblia tem uma listinha em alguns textos bíblicos que ela vai dizer quem não herdará o reino dos céus. Tem muitos textos bíblicos que tem essa listinha de quem não herdará o reino dos céus. E lá vai dizer que os mentirosos, os assassinos, os adúlteros, os ladrões, observe que dá a entender que são pessoas que vivem na prática daquilo ali. Os textos são bem claros, são pessoas que não querem largar aquela vida de porfias, de orgias. Então são pessoas que vivem naquela vida e morrem naquela vida. De adultérios, de homossexualismo. Então a Bíblia é bem clara, são coisas que a gente não tem nem o que discutir. São coisas que não tem nem duplo sentido. Mas volta e meia a gente vê essas coisas querendo entrar dentro da igreja. E aí nós precisamos orar. Mas vamos voltar aqui para o Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo entra nisso tudo? Os irmãos vão entender agora. Vamos ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 22, que diz assim, ó: porque segundo o homem inferior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 7 que existe uma guerra interior. E o que nós precisamos entender, irmão, é que quando nós nos convertemos a Cristo, isso não para não. Não existe uma conversão do nosso corpo. Nós continuamos tendo os mesmos desejos. Nós continuamos tendo as mesmas necessidades. E nós não viramos santos da noite para o dia. Nós somos pessoas imperfeitas, pecadoras, lutando contra o pecado. E isso é um processo. E um processo diário. Lutar contra o pecado.
Corpo sem pecado, irmã Bastinha, é só na glória. Com certeza. Que aí nosso corpo vai estar lá restaurado. Só na glória. Enquanto aqui nós vivemos, nós estamos sujeitos ao erro. Aí quando nós juntamos aqui Romanos capítulo de número 7, quando o apóstolo Paulo vai dizer: miseráveis, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Existe uma guerra interior dentro de mim. A minha mente está lutando contra o meu corpo. Eu não quero fazer. Em algum momento o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então existe uma guerra interior. E quando nós juntamos isso com Romanos de número 8, aí bagunça tudo, irmãos. Aí parece que nós já estamos perdidos, parece que nós já estamos condenados, parece que nós já estamos determinados a morrer. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, em Romanos 8:1: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o Espírito Santo, irmãos, que nos tira desse ciclo vicioso do pecado. É o Espírito Santo que nos liberta do pecado, que nos tira da morte e que nos dá vida. E como o Espírito Santo vai fazer isso? Frutificando em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Nos dando amor, nos dando domínio próprio, bondade, alegria, paz, fidelidade a Deus, mansidão. O Espírito Santo trabalhando em nossas vidas vai desenvolver esses frutos. Nós vamos seguir aqui com mais 2 textos, fazer uma ideia aqui nesses 2 textos, eu já estou terminando. Peço aos irmãos mais 5 minutinhos. João capítulo 14, versículo 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que vos disse. E Romanos capítulo 15, versículo 13 vai dizer assim: e o Deus da esperança encha vocês com toda alegria e paz e fé que há em vocês e que cada um de vocês tem, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem vai nos consolar, é o Espírito Santo quem vai nos ajudar, é o Espírito Santo quem vai trazer à nossa memória a palavra do Senhor, e é o Espírito Santo que vai nos dar a esperança, principalmente a esperança da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já sentiu vontade de orar? Necessidade de orar? É o Espírito Santo na sua vida te incomodando. Você já sentiu vontade de chorar de gratidão a Deus por algo que Ele te fez? É o Espírito Santo operando isso na sua vida. Você já se sentiu calmo, em paz, mesmo na tribulação? O mundo todo está caído e você está aqui, Glória a Deus. Irmãos, eu vejo pessoas falarem que está com ansiedade, que está nervosa, por coisas que deveriam estar ansioso mesmo. Coisas que deveriam estar nervosas mesmo, e isso não é coisa ruim não, irmãos. Domingo a igreja cheia, um monte de visitante. Vocês acham que o pregador não fica aqui em cima tremendo também não? Ansioso, nervoso? Normal. Vocês acham que o pregador, por mais que esqueça, por mais que ele estude, ele não esquece? Esquece, irmãos, normal aqui, Eu estudei e escrevi. E estou aqui dando uma olhadinha para lembrar. Normal, irmão. Esquece. Está ansioso por alguma coisa, por uma viagem? Normal, irmãos. É assim mesmo. Agora o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando paciência. Você já achou que a pregação alguma vez foi para você? Deus falou comigo hoje. Será que o pregador sabe da minha vida? Quando era pastor, todo mundo se ouvia, até se o pastor investigou. Mas e quando o pregador de fora? Esse pastor da minha igreja, ele me conhece, ele me investigou, pregou para mim. Agora esse pastor de fora não me conhece. Será que alguém falou alguma coisa? A mensagem foi para mim. É o Espírito Santo, irmãos, que preparou a sua vida para receber a palavra.
e que usou o pregador lá também para falar o seu coração. O Espírito Santo de Deus trabalha dessa forma. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Às vezes a gente pensa que é besteira, ou que é coincidência, mas é Deus falando nas nossas vidas. É Deus trazendo à existência muitas coisas. E é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Romanos capítulo de número 8, versículo 26, vai dizer assim, ó: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes é a oração do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que chega até Deus, e não a nossa. A Bíblia está nos dizendo isso. Às vezes é o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, que se coloca diante de Deus e fala assim: olha, meu servo está precisando disso aqui. Muitas vezes é assim, irmãos. A Bíblia fala que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. E qual é a evidência do Espírito Santo em nossas vidas? Já estou finalizando. Mateus capítulo de número 7. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não produz frutos maus, e a árvore má não produz frutos bons. Através de nossos frutos, irmãos. Através da transformação de vida. Uma pessoa que não tem a sua vida transformada, uma pessoa que vive igual aos padrões do mundo, essa pessoa não recebeu Jesus ainda. Essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. Essa pessoa ainda não recebeu o Evangelho de Jesus sobre a sua vida. E uma coisa que eu deixaria de deixar aqui registrado para os irmãos é que nós, como igreja, não estamos aqui para julgar. Nós, como igreja, não estamos aqui para apontar. Nós, como igreja, estamos aqui para orar. O nosso papel é interceder e orar. Amém? Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. E graças a Deus. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se